Hoje o assunto é um pouco mais pesado. Para vocês, não para mim. Sobre a morte, nós vamos conversar um pouco hoje. Então, a professora aqui tem uma leveza em relação à morte, porque eu fiz muitas regressões dentro do meu trabalho individual, como cliente de uma psicóloga, e deu para perceber que morrer é muito melhor do que nascer. Todas as vezes, cada vez que nasce, a criança chora. Quando morre, ela vai embora feliz. Então, a gente pode começar a entender a morte de uma forma diferente. Por exemplo, se você morre cedo, é porque, na verdade, você só tinha até ali para vivenciar a experiência. Não tem dor nenhuma. A dor é o apego da família. Tem milhares de balas perdidas, mas as balas achadas acham a pessoa certa, gente. Pense nisso, que não é um horror que a bala foi achada ou que a bala perdida atingiu tal e tal pessoa. Cada um dentro desse Matrix, ele tem uma história que te diz até quando você vai viver. E às vezes teve uma época que crianças pequenas, diversas crianças faleceram, crianças que só precisavam nascer e morrer. Foram muitas. Meu Deus, eu lembro, eu estava em Alto Paraíso e foi muito difícil conseguir ter essa clareza e essa compreensão de que aquele serzinho, para o processo de evolução dele, só faltava essa virada. Às vezes você pensa assim, nossa, por que aquele monge morreu, um grande monge, um grande Rinpoche morreu com câncer? Porque ele escolheu drenar o câncer através da sabedoria dele e morrer com o câncer. Então, são escolhas, são determinação que não nos cabe julgar dentro dessa tridimensionalidade. Aí eu vou contar uma observação da professora que pode nem ser verdade, tá? Mas eu observo, e tem um ditado bem antigo, que vaso ruim não quebra. Você conhece esse ditado? Então, às vezes uma pessoa ótima, maravilhosa, disposta, ela morre aos 60 anos. E você diz assim, por que não morreu aquela outra que está lá com 90, só incomodando, infernizando a vida da família? Processo de evolução ninguém escolhe. Então, às vezes a pessoa veio para viver só até uma idade. Tem muitas controvérsias. Então, essa é a experiência que eu estou relatando do que eu sinto, tá? Não tem nada que se faça que possa mudar o tempo de morte. Vou dizer para vocês que até mesmo os suicídios, tem algumas pessoas que planejam o suicídio, tentam se suicidar, se amarram numa janela e quando cai, a cordinha caiu e você não morreu de suicídio, você só assustou todo mundo, porque não era a tua hora, meu amigo, não vai dar certo isso. Então não é nada a fazer a compreender que cada um tem a sua hora e como você pode ajudar, não fazendo um link de desespero, para ajudar a criatura que se foi, que seja uma criança, que seja na balada, que seja incendiada naquela boate famosa lá de Santa Maria. Eles estavam onde eles tinham que estar. Talvez, e naquela época eu meditei bastante sobre isso, talvez eram grandes seres que se perderam, se esqueceram, entraram na densidade e não conseguiram sair, estavam chafurdando e perdendo
os seus pontos verdadeiramente. Então, incendiou, vai morrer esses aí, que é uma oportunidade de ser chamado, do qual os pais dessas criaturas não conseguiram passar, porque até hoje eles estão amarrados naquela situação. Então veja que não conseguiram compreender que o filho teria que ir, porque foi escolha deles. Eles estavam naquela hora dentro daquele incêndio. Assim como alguém vai subir no avião, algo acontece, não vai, e esse avião vai embora e cai e morre todo mundo. Tá cheio de ver isso, né? Cada um tem a sua hora. Nós precisamos ter clareza disso. Tem muita gente que nesses momentos finais vai desencarnar por doença, por epidemia, seja pelo que for. E nós temos que ter consciência disso. Ele escolheu ir até esse ponto. A partir daí, ele disse que ele não precisava ir mais. Então, internamente, ele fez a sua escolha. Isso é uma forma de suicídio? Eu nem sei se tem esse peso todo, esse suicídio. Mas isso é uma questão minha, tá? É muito polêmico isso. Estou só passando para vocês que se eu fico olhando, meditando sobre a coisa do suicídio, eu não sei se tem esse peso que as igrejas querem colocar. Mas não é nada saudável interromper a sua vida, porque aquela depressão quer te dizer algo, é uma oportunidade de aprendizado. E se você pega com toda a força essa possibilidade de aprendizado, você sai desse buraco com uma força inigualável, que ninguém nunca viu, e nem você. Mas se você interrompe a vida, você perdeu de tirar o primeiro lugar no vestibular, ou no seu mestrado ou doutorado. Então, você escolhe, entra na fila de novo, num outro planeta, que vai fazer toda essa experiência de novo. É tudo escolha, minha gente, tudo escolha. Então, segundo o livro tibetano dos mortos, do qual por uma época eu estudei, eu não cheguei a ler todo o livro porque ele era bem pesadinho, então eu li o Vivendo e Morrendo, eu acho que é esse o nome do livro, que o monge vai explicando através de capítulos cada etapa desse processo. Então, segundo o budismo, são a oportunidade que uma pessoa que desencarna passa, são 49 dias. 49 dias, de 7 em 7 dias, tudo vai se repetindo e você vai passando por diversos bardos. São etapas de evolução. Então, a primeira etapa é o do flash, quando você morre naquele famoso último suspiro, acende uma lâmpada bem forte nos teus olhos e a primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos. Porque a gente está acostumado com óculos de sol, nós nunca olhamos para o sol e não aprendemos a receber e a se jogar nessa primeira luz. A gente se fecha para a primeira luz. Foi-se o primeiro portal, já perdeu. Os budistas ensaiam isso. Eles olham para o sol, eles fazem facho de luz sem piscar para eles aprenderem isso. O segundo portal que se passa, segundo o bardo, são todos os monstros, os que eles chamam Budas irados. Nós, ocidentais, vamos ver Lúcifer, tridente, monstros, caras feias, alienígenas, tudo que é a nossa fantasia de ser do mal. Tudo que eu conheço como sendo do mal estará nesse bardo. Então, eles ensinam um mantra
Nada disso existe, tudo criação da minha mente. Aí é muito difícil esse bardo. Quando a gente tem muita aversão a coisas feias, é muito difícil esse bardo. Porque aparecem seres muito feios, os olhos vermelhos, coisas bem horrorosas. Se eu só gosto de ver coisa bonitinha e da luz, eu tô ferrada. O próximo bardo é o bardo onde você encontra todos os seres que você pede socorro. Arcanjo Miguel é o primeiro que aparece. Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Jesus, anjos, arcanjos, aquela turma toda que a gente adora ter pôster e fotografias e imagens. E se eu correr em direção a eles para eles me salvarem, me ferrei. Nada disso existe, tudo criação da minha mente. E eu não me apego a eles. Eu não acredito que eles são os meus salvadores. A salvação está dentro de mim. Compreenderam? Vou repetir de novo. A salvação está dentro de mim. Nada de Maria, pelo amor de Deus, me ajude, que ali saiu da moda, tá? O outro bardo são a frequência das cores. Aparecem cores lindíssimas. E aquela história, eu detesto amarelo, eu amo o azul, eu gosto do violeta. Então, ali não tem apego nem aversões. Você vai passando como se nada daquilo existisse por esse bardo. É bastante importante compreender isso. Até que num determinado momento tem uma história de geometria sagrada também, de mandalas, que eu já não me lembro direito como é que é. Até que chega o momento que você vai fazer aquele famoso histórico de tudo que você guardou no seu inconsciente. Do tapa que sua mãe deu e você ficou com muita raiva, da palavra que você disse para uma pessoa e ficou muito se sentindo culpado por ter dito isso. Tudo no seu inconsciente vai passando desde o momento do nascimento até a hora da sua morte. É como se você fosse rever um filme. Essa é a parte que quase todo mundo lembra. O restante passa tão desapercebido que quem volta de um coma profundo se lembra disso, onde inclusive lhe é dada a possibilidade de renegociar a sua volta de novo para a Terra. Muita gente já entrou em coma 2, 3 vezes, chega lá em cima, renegocia a volta, chega aqui embaixo, se esquece, morre de novo, renegocia a volta. Então esse é o momento. Mas o que você pode fazer por alguém que você ama muito e que desencarnou? Primeira coisa, não entre nesse desespero. A pessoa já se foi, sorte dela, nós ficamos. Essa é a primeira coisa que você tem que botar no coração. Por algum motivo que a nossa ignorância não compreende, a escolha da pessoa foi até aquele momento. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do acidente, não é culpa do avião, não é culpa do fogo, nada. Aquelas pessoas estavam com um contrato feito para estar lá naquela hora. Tem um livro bem bom do Cryon que é sobre uma história de uma pessoa que entra em coma e ela conta toda a história dela, que se eu não me engano é 7 casas, mas a Tassi vai procurar e depois ela escreve aqui, que é bem interessante de vocês verem um relato de um ocidental passando por essas 7 casas, que é mais ou menos o que o bardo conta, e no final ele encontra a família espiritual dele, e na família espiritual dele está uma pessoa que foi responsável por a maior dor da vida dele. E ele chega e diz assim: o que é que você está fazendo
na minha família, se você foi a criatura que mais me prejudicou. Ela falou, como assim? Nós combinamos antes de você nascer e eu estava naquela esquina, naquela data e fiz exatamente o que foi combinado. Não esqueçam disso quando vocês lerem o livro, se vocês quiserem. Por quê? Foi tudo pré-destinado, foi tudo pré-acordado. Aquela pessoa que foi quem atirou a bala perdida e achou a bala perdida, achou o seu filho dentro de casa, aquilo tudo é contrato. Para ver como você vai sair da situação. Porque aquela criança que morreu, ou o que aconteceu, o fato que aconteceu nesse livro, que eu não vou contar, era para ver como você ou o coadjuvante que estava lá ia sair da situação. Não importa, a criança morreu porque tinha que morrer. Era contrato dela, eu vou até aqui e vou ver o que meus pais fazem com essa dor. O que os pais fazem? Ficam agarrados querendo vingar a pessoa. Gente, ela fez um contrato, ela estava lá. A vingança só vai acabar com o seu campo de energia. Querer achar um culpado no externo só vai acabar com a sua vida. Você vai tirar 0 em todas as provas desse seu doutorado. Quando vocês compreenderem isso, vocês vão perceber que o que vocês podem fazer é vibrar cada vez mais alto por essa criatura que desencarnou, para que ela possa sair dessa dimensão sem esse monte de correntes e amarras e subir na frequência dela. Pode ser que ela seja alguém que vai encarnar logo em seguida. Mas se você amarra ela desse jeito, lastimando ela, cachorro, gato, o que for, você aprisiona. Muito pior do que se ela estivesse viva. Vamos meditar sobre isso porque nós precisamos amadurecer. Muita gente vai morrer. E isso não é uma maldição. Aqueles que têm que ir até onde eles têm que ir, está tudo certo. Eu espero que a professora também não fique muito velha, não, porque eu tenho feito bastante e não tenho nenhuma intenção de chegar a 100 anos. Então, mas se for meu destino, fazer o quê? Vou ficar uma velha de 100 anos bem feliz. Mas, se eu puder escolher, eu sempre digo isso, eu quero ir antes desse momento. É muito mais nobre cada um pensar o que aquela pessoa trouxe até aquele momento, como eu posso ajudar. Eu ajudo vibrando, eu ajudo quem acredita em igreja, eu ajudo mandando rezar uma missa, ajuda emanando e lembrando das coisas boas que fez e agradecendo esse ser por ter estado presente na sua vida e não importa quanto tempo. 1 ano de vida, 10, 20, 30, 90, tanto faz. Quando você consegue lembrar das coisas boas, você consegue mandar amor e gratidão para esse ser, ele pode se desprender. E não importa o que aconteceu, e não tem que se vingar, porque quando você se vinga, você aprisiona. Quando você se sente culpado, você aprisiona. Quando você tem um apego e não pode viver sem ele, você aprisiona. Então, como verdadeiramente ajudar quem desencarnou? Pelo amor e pelo aprendizado que aquela criatura trouxe na tua vida. Chega de falar de morte, vou deixar vocês com esse pepino aí para vocês meditarem o quanto nós estamos apegados, ou o quanto a maioria das pessoas está apegados, o quanto a maioria das pessoas é egoísta, porque que horror, meu pai faleceu tomando banho, eu nem pude chamar
nenhuma ambulância, nem colocá-lo num hospital e deixar ele entubado 1 mês, 2 meses, para eu me acostumar que ele vai morrer. Pense nisso. Pense no tamanho do egoísmo de uma família que gostaria que o pai fosse morrendo aos poucos num sofrimento feroz do que faz os hospitais, do que preferir que ele morresse dormindo ou morresse tomando banho. Larguei vocês com muito amor e esse pepino eu sei que é pesado e nós temos que mudar essa chave. Gratidão.